E se eu te dissesse que 96% das suas preocupações nunca acontecem? E se a ansiedade que rouba a sua paz for apenas uma ilusão criada pela sua mente? Aquilo que você tanto teme não é real, mas você vive como se fosse. Quantas vezes você já carregou problemas que existiam apenas na sua imaginação? É hora de encarar uma verdade: a maioria das suas tempestades são mentais. Poucos têm paz mental, não porque seja impossível, mas porque não a colocam como prioridade. Vivem presos em hábitos negativos, no medo da rejeição, na culpa ou na ansiedade pelo futuro. Mas o mais perigoso não é o que acontece, é o que você imagina que vai acontecer. A sua mente projeta filmes de terror que você mesmo escreve e repete. E quanto mais você faz isso, mais reais eles parecem. Hoje você vai quebrar esse ciclo, não com frases vazias, mas com ferramentas reais. Você não vai ignorar as suas preocupações, você vai desativá-las. Você pode continuar alimentando monstros imaginários ou pode recuperar o controle. Se você está pronto para parar de sofrer por coisas que nem sequer aconteceram, este é o seu momento. A sua oportunidade de construir uma mente firme, serena e livre. Antes de começar, quero que você escreva nos comentários esta frase: hoje começo a construir uma nova mentalidade. Eu sou estoico. Faça isso agora mesmo. Não é apenas uma frase, é uma declaração. Um sinal para a sua mente de que você está assumindo o controle. Quando você escreve, você grava no seu subconsciente e isso marca o início da mudança. Escreva, afirme e deixe a sua transformação começar de dentro para fora. Número 1. Sua mente é o centro de controle do seu destino. Sua mente é o centro de controle do seu destino. O que você pensa dia após dia não é um detalhe insignificante, é a raiz de onde brota a sua realidade. Se você constantemente alimenta pensamentos de escassez, medo ou autolimitação, é exatamente isso que continuará experimentando. Mas se você começar a cultivar pensamentos de possibilidade, confiança e determinação, o seu mundo exterior começará a refletir esse novo padrão. A maioria das pessoas vive como se seus pensamentos fossem visitantes estranhos, sem perceber que cada um deles constrói o caminho que estão trilhando. Você não pode mudar a sua vida sem antes mudar o que está acontecendo dentro da sua mente. Tudo o que você conquista ou deixa de conquistar tem origem no seu mundo interior. A mente não apenas interpreta a realidade, ela a cria. As decisões que você toma, os riscos que você aceita ou evita, os relacionamentos que você cultiva ou permite que te drenem, tudo isso nasce de um diálogo mental constante. Se esse diálogo é destrutivo, será muito difícil construir algo bom sobre ele. A verdadeira transformação não começa no exterior. Começa com um pensamento que decide se rebelar contra o velho padrão e seguir uma nova direção. Pense nisto: o seu diálogo interno é uma conversa ininterrupta que tem mais influência sobre você do que qualquer outra voz externa. É a voz que você ouve antes de falar, antes de agir, antes de decidir. Por isso, se essa voz está cheia de dúvidas, medo, culpa ou reprovação, você viverá com a sensação de estar sempre travado, como se algo invisível estivesse te sabotando. Mas se você reeducar essa voz para que ela seja sua aliada, uma que te motive, te foque e te lembre de quem você realmente é, então o seu destino começará a mudar. Uma mente desorganizada gera uma vida desorganizada. E embora você não possa controlar tudo o que acontece fora de você, pode controlar como interpreta, como responde e qual história decide contar sobre isso. Aí está o seu poder. Em cada pensamento negativo que você escolhe não alimentar, em cada emoção destrutiva que você escolhe observar sem deixar que ela te controle, em cada momento em que você decide não reagir, mas sim responder com consciência. Para aplicar isso, você precisa se tornar consciente dos seus pensamentos, não de forma superficial, mas com honestidade radical. Observe que tipo de pensamentos surgem quando você falha, quando alguém te critica, quando você está sozinho. O que você diz para si mesmo nesses momentos? Você está se fortalecendo ou se destruindo? Essa observação é o primeiro passo. Depois, quando você detectar pensamentos que te enfraquecem, não os combata com ódio, transforme-os com compaixão.
Substitua-os por afirmações que devolvam o seu poder. O estoicismo ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela opinião que têm sobre elas. Isso significa que você tem mais poder do que imagina, porque não importa o que aconteça do lado de fora, se você treinar a sua mente, poderá manter a calma, a clareza e a força no meio de qualquer tempestade. Comece pelo mais simples. Todas as manhãs, ao acordar antes de olhar o celular ou se deixar absorver pelo mundo externo, pergunte a si mesmo: em que quero focar minha mente hoje? Que tipo de pensamentos merecem a minha atenção? Faça isso com intenção. Depois, ao enfrentar dificuldades ao longo do dia, volte a esse foco. Lembre-se de que você pode escolher não reagir, mas responder a partir do seu centro. Com o tempo, você verá que essa prática diária não apenas muda o seu estado mental, mas o seu destino. Porque uma mente clara toma melhores decisões. Uma mente treinada não desiste facilmente. Uma mente focada vê oportunidades onde outros veem limites. E uma mente em paz não é fácil de manipular nem de quebrar. Assuma o controle da sua mente e você assumirá o controle da sua vida. Não é mágica, é treinamento. Não é sorte, é intenção. Cada pensamento é uma semente e você decide se vai plantar limitação ou possibilidade. É assim que começa a mudança. É assim que começa uma vida completamente nova. Número 2. 96% das preocupações nunca acontecem. Quantas vezes você já ficou preso em pensamentos de preocupação apenas para perceber, mais tarde, que nada daquilo aconteceu? A sua mente cria cenários catastróficos, antecipa problemas que não existem e transforma pequenas pedras em montanhas gigantes. Um estudo revelou que 96% das coisas que nos preocupam jamais chegam a acontecer. E mesmo assim, carregamos essas ideias como se fossem reais. Essa é a grande ironia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. É como se sentássemos em uma cadeira esperando por um golpe que nunca vem, e ainda assim vivemos tensos, paralisados. Esse hábito de sempre pensar no pior se torna um veneno lento. Nos impede de aproveitar o presente, rouba nossa clareza para agir e alimenta uma ansiedade que nos aprisiona. Cada preocupação desnecessária é como um alarme falso na sua mente. Soa alto, te assusta, mas no fim não havia perigo algum. O problema não é apenas o medo, mas a forma como reagimos a ele. Pensamos que, ao nos preocuparmos muito, vamos evitar que algo ruim aconteça, como se a preocupação fosse uma forma de controle. Mas não é. É apenas um desgaste emocional que não previne nada, só te esgota. Se você parar para observar com honestidade, vai perceber que a maioria das suas preocupações gira em torno de coisas que ainda não aconteceram ou que já ficaram no passado. Você se pune por erros que já passaram, mesmo sabendo que não pode fazer nada para mudá-los. Ou você se antecipa a cenários que provavelmente nunca vão se tornar realidade. Esse tipo de pensamento não é apenas inútil, é tóxico. Ele te afasta do momento presente, o único lugar onde você realmente tem poder. Por isso, uma das chaves mais poderosas para se libertar da ansiedade é se perguntar, toda vez que a preocupação surgir: isso está acontecendo agora, posso fazer algo a respeito? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, haja. Mas não continue se torturando com coisas que estão fora do seu controle. Ter controle não significa mudar tudo, mas direcionar sua energia para o que você realmente pode influenciar. Treine sua mente para focar no que depende de você. Se você tem um problema real, sua mente deve se concentrar na solução, não em aumentar o medo. Se não há um problema real, você precisa aprender a deixar o pensamento ir. Não lute contra ele, apenas observe, agradeça pela intenção de te proteger e solte. Faça isso sempre que a preocupação aparecer. Com o tempo, esse padrão de ansiedade vai começar a perder força. Os estoicos entenderam isso há séculos. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar com o que não depende de nós, porque nisso não há virtude nem controle. Só nos resta aceitar, com serenidade, aquilo que não podemos mudar
e agir com coragem sobre o que está nas nossas mãos. Marco Aurélio, por sua vez, repetia que os pensamentos negativos devem ser dissolvidos assim que aparecem, como o fogo dissolve a madeira seca. Para os estoicos, treinar a mente era a chave para viver com liberdade e sem medo. E você pode fazer o mesmo. Toda vez que sua mente começar a imaginar o pior, faça uma pausa. Respire. Pergunte a si mesmo: isso é real? Está acontecendo agora? Eu estou exagerando? O simples ato de fazer essas perguntas já quebra o ciclo automático do medo. Não se trata de ignorar os riscos, mas de enfrentá-los com perspectiva. Quando você percebe que 96% das suas preocupações não têm fundamento, algo muda dentro de você. Você começa a filtrar seus pensamentos. Para de aceitar como verdade tudo o que sua mente joga. Viver com menos preocupação não é ser ingênuo, é ser consciente. É escolher a paz em vez do caos mental. É confiar mais na sua capacidade de se adaptar do que nas suas previsões pessimistas. É entender que, muitas vezes, o que parecia uma ameaça era apenas uma ilusão criada pelo hábito de se preocupar. Tome hoje como um ponto de partida. Da próxima vez que algo te preocupar, pare e lembre-se, na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Não viva fugindo de fantasmas. Viva o presente, haja com intenção e proteja sua mente como o tesouro que ela é. Porque uma mente em paz não apenas tem clareza, ela tem poder. Número 3. Chegue aos fatos reais. Muitas vezes, a mente entra em um turbilhão de preocupação, não pelo que está realmente acontecendo, mas pelo que imagina que pode estar acontecendo. As suposições, as dúvidas, a falta de clareza, tudo isso se torna combustível para o medo. Você começa a criar histórias na sua cabeça. E se não responderem porque estão chateados? E se isso significar que tudo vai dar errado? E se eu fracassar? Mas o curioso é que, na maioria das vezes, você não tem prova de nada. Você tem apenas fragmentos, silêncios, dados inconclusivos, e com isso, sua mente cria filmes que roubam a sua paz. O segredo está em chegar aos fatos reais. Porque a preocupação cresce na névoa da incerteza. Se você não tem clareza, sua mente vai preencher os vazios com o pior. Mas se você decide buscar a verdade, se enfrenta os fatos concretos em vez de ficar preso na especulação, você pode desativar grande parte do estresse que sente. Quando você se pergunta o que eu realmente sei sobre essa situação, em vez de o que pode acontecer, sua mente muda de canal, da ansiedade para a ação. Por isso, toda vez que você começar a se sentir preso pela preocupação, faça uma pausa e examine seus pensamentos. Você está reagindo a fatos ou a suposições? Aquilo que você teme tem uma base real ou você está antecipando um cenário que nem sequer aconteceu? Às vezes, uma única conversa, uma pergunta simples, uma busca por informações claras pode te libertar de horas ou até dias de angústia desnecessária. É incrível como uma resposta honesta ou um dado confirmado pode dissipar toda uma nuvem de ansiedade criada pela imaginação. Aplicar isso não é complicado, mas exige disciplina. Quando a preocupação surgir, não fique preso nela. Vá além, faça perguntas, esclareça, busque informações. Não tome decisões nem reaja a partir da neblina mental. Porque se você não tem clareza, não tem controle. E sem controle, o medo assume o volante. A verdade, por mais dura que seja, sempre será melhor do que uma suposição sem fundamento. Porque, pelo menos, ela te dá um ponto de partida real para agir. Os estoicos eram mestres nisso. Eles ensinavam que o primeiro passo diante de qualquer emoção perturbadora era examiná-la com a razão. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Isso significa que sua preocupação não nasce do que acontece, mas do que você interpreta. Se você quer reduzir essa carga mental, precisa aprender a separar o que você sabe do que você supõe. E para isso, precisa buscar os fatos reais, não as suposições. Imagine que você está esperando por uma resposta importante. As horas passam e o silêncio começa a alimentar pensamentos negativos.
O que aconteceria se, em vez de ficar preso nessas ideias, você decidisse perguntar, confirmar, buscar informações? Pode ser que você descubra que houve apenas um atraso, ou que a pessoa estava ocupada. Percebe? Um único fato real pode neutralizar horas de ansiedade construída sobre o nada. E se o fato que você descobrir não for favorável, pelo menos agora você pode agir com clareza. Pode tomar decisões com base na realidade, não no medo. Então, da próxima vez que você sentir aquela pressão no peito ou um nó mental por algo que você não sabe, pare. Faça a si mesmo esta pergunta-chave: estou reagindo aos fatos ou às minhas suposições? Depois, busque a verdade. Ligue, escreva, pergunte, investigue, confirme. Não se permita viver na escuridão da dúvida quando você pode acender a luz da informação. Não se trata de controlar tudo, mas de saber de onde você está partindo. E quando você começar a aplicar isso de forma consistente, vai perceber uma transformação. Você deixará de ser refém dos seus pensamentos e começará a agir com mais segurança. As decisões serão mais firmes, os medos menores, a mente mais tranquila. Porque quando você se ancora nos fatos, o drama se dissolve. E quando você vive na verdade, não precisa gastar energia imaginando problemas que não existem. Você precisa de clareza, não de suposições. Você precisa de fatos, não de medos. É aí que começa a sua paz mental. Número 4. Usar a dramatização para desativar o impacto dos pensamentos negativos. Sua mente pode transformar um pequeno incômodo em uma tragédia grega se você deixá-la agir sem supervisão. Um simples erro, um olhar indiferente, uma palavra mal interpretada e de repente sua cabeça começa a criar um drama completo. Com certeza estão pensando mal de mim. Vou fracassar, isso vai ser um desastre. O curioso é que a maioria desses pensamentos não tem base real, mas eles parecem extremamente reais porque você não os questiona. Você simplesmente os aceita e deixa que envenenem o seu dia. Mas existe uma técnica tão poderosa quanto inesperada: a dramatização. Transformar esse pensamento sombrio em uma cena ridícula e exagerada para tirar dele o poder. Dramatizar não é negar, é estratégia. É enfrentar aquela voz da sua mente que exagera tudo e vencê-la no próprio jogo dela. É olhar para ela com ironia, rir dela e assim esvaziar a carga emocional que ela traz. Pensou, com certeza tudo vai dar errado. Então diga isso em voz alta como se fosse um ator de novela, com trilha sonora de fundo, imaginando uma chuva caindo sobre você, câmera lenta, todo o drama possível. Oh! Não, este e-mail que não responderam significa o fim da minha carreira. No momento em que você faz isso, o encanto se quebra. Você percebe o quão absurdo seu pensamento pode soar quando você o tira da cabeça e o dramatiza. E por isso, para de levá-lo tão a sério. O riso interrompe a rigidez do pensamento negativo. Ele devolve a perspectiva. Quando você introduz o humor, seu cérebro muda de frequência. Em vez de continuar alimentando o medo, começa a liberá-lo. O humor desativa o cortisol, o hormônio do estresse, e ativa neurotransmissores como a dopamina, que elevam o ânimo. A ciência já provou isso inúmeras vezes. Rir, mesmo que por alguns segundos, pode transformar o seu estado emocional. E se esse riso vem de rir de si mesmo com carinho, o efeito é ainda mais poderoso. Então, da próxima vez que sua mente começar a lançar ideias catastróficas, não as alimente, exagere. Dramatize. Transforme-as em uma comédia, não para zombar de você, mas para tirar dessas ideias o disfarce de verdade absoluta. Porque é isso que elas são: pensamentos, não profecias. Você não precisa agir com base neles nem deixar que eles te controlem. Você pode escolher vê-los como o que realmente são: apenas ideias passageiras e algumas bem ridículas, se você olhar com atenção. Depois de dramatizar, faça exatamente o oposto do que aquele pensamento estava tentando te impedir de fazer. Se sua mente disser, melhor não falar, você vai se fazer de bobo. Dramatize essa cena, ria e fale mesmo assim. Se sua mente disser,
Não saia, algo ruim vai acontecer, dramatize como se fosse o protagonista de um filme de terror ridículo e depois saia com confiança. E esse rompimento do padrão não apenas enfraquece o pensamento negativo, como também fortalece a sua vontade. Porque você está mostrando para sua mente que quem decide é você, não ela. O estoicismo já ensinava que não são as coisas em si que nos ferem, mas como as interpretamos. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelos fatos, mas pela visão que têm sobre eles. E muitas vezes essa visão está cheia de exageros. A dramatização estoica não era humorística, mas era racional ver as coisas como elas realmente são, e não como a emoção as pinta. Nós apenas acrescentamos o humor como ferramenta, mas o princípio é o mesmo: tirar o drama daquilo que não merece. Não se trata de evitar pensamentos negativos, mas de não acreditar neles cegamente. Dramatizá-los é uma maneira divertida de retomar o controle. Porque quando você ri de algo, você o torna menor. E quando você o torna menor, você para de viver à mercê dele. Você pode começar hoje. Toda vez que surgir uma dessas ideias tóxicas, em vez de lutar ou acreditar nelas, transforme-as em uma caricatura. Faça com que sejam tão absurdas que sua mente diga: ok, isso não faz sentido. E é aí que você vence. A dramatização te lembra que é você quem tem a última palavra. Que você pode mudar o roteiro interno e deixar de ser apenas um ator no drama mental de sempre, para se tornar o diretor que decide quando encerrar a cena. Porque não existe pensamento que resista ao poder da consciência e a uma boa dose de bom humor. Número 5. Viver um dia de cada vez. Sua mente tem o hábito de se antecipar, de imaginar tudo o que pode dar errado amanhã, no próximo mês, no próximo ano. Começa com uma pequena dúvida e quando você menos percebe, já está preso em um labirinto de pensamentos sobre um futuro que ainda nem existe. Você se pergunta o que vai acontecer se não alcançar suas metas, se cometer erros, se as coisas não saírem como você espera. Mas nessa antecipação constante, você esquece da única coisa que realmente pode controlar este momento. Viver um dia de cada vez não é uma frase bonita para decorar a capa da sua agenda. É uma estratégia de sobrevivência emocional. É entender que o futuro é construído por pequenos presentes bem vividos. Não adianta nada pensar no que vai acontecer daqui a um mês se você nem está aproveitando o dia de hoje. Quando você se entrega completamente ao agora e dá o seu melhor com o que tem, sua mente se acalma, sua energia se concentra e sua vida se organiza. A ansiedade mora no futuro, o estresse naquilo que ainda não aconteceu. Mas a paz está aqui, no que você está fazendo agora, na tarefa simples que você tem diante de si, na conversa que você está tendo, no passo que você está dando. Porque você não pode resolver todos os problemas do futuro a partir da sua posição atual, mas pode evitar criar ainda mais problemas com o hábito de se preocupar sem necessidade. Se você acorda pela manhã e a primeira coisa que faz é pensar em tudo o que pode dar errado no mês, você vai perder clareza, energia e motivação. Mas se você se levanta e decide se concentrar apenas em fazer este dia valer a pena, você sentirá uma diferença imediata. Vai se sentir mais forte, mais focado, mais capaz. Porque você não está carregando o peso de um futuro que ainda não chegou, você está apenas caminhando com o presente, e isso sempre é mais leve. O estoicismo ensina que a virtude está no presente. Marco Aurélio expressava isso com clareza: não deixe que o futuro te perturbe. Você vai enfrentá-lo se for necessário com as mesmas armas racionais que hoje te protegem do presente. Ou seja, se preocupar com o amanhã não te torna mais forte nem mais preparado. O que te fortalece é agir com integridade e concentração agora. Se hoje você vive com sabedoria, o amanhã não vai precisar que você sofra por antecedência. Faça de cada dia uma unidade fechada, como se fosse uma vida completa em si mesma. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para viver com propósito, para me aproximar dos meus objetivos, para estar em paz? E então faça isso. Não olhe muito adiante, porque isso só te desconecta. Faça o melhor que puder hoje,
com os recursos que você tem hoje, você não precisa de mais. A grandeza não é alcançada em um único salto para o futuro. Ela é construída passo a passo, dia após dia. Toda vez que sua mente tentar correr para o futuro, traga de volta. Respire. Olhe ao redor. Volte para o seu corpo. Volte para a tarefa que você tem na sua frente. Diga a si mesmo: eu não preciso saber tudo o que vai acontecer. Eu só preciso fazer o melhor que posso agora. Essa frase é como uma âncora. Ela te centra. Ela te lembra que o poder está no presente. Porque é somente aqui que você pode decidir, agir, mudar, construir. Todo o resto são suposições. Viver um dia de cada vez é mais do que um hábito. É um compromisso com o seu bem-estar. É uma forma de respeitar a sua energia mental. É também uma forma de agradecer. Porque quando você vive plenamente o presente, você está dizendo: este momento importa. E quando algo importa, você cuida, você aproveita, você faz valer a pena. Transforme essa ideia em prática. Que não seja apenas uma teoria que soa bem, mas uma maneira real de viver. A cada dia, concentre-se apenas nesse dia. Cada ação, faça com intenção. Cada pensamento, que ele sirva para hoje, não para um amanhã hipotético que talvez nunca chegue. E você verá como a ansiedade diminui, como sua produtividade melhora e como sua mente se torna mais tranquila. Porque não há nada mais poderoso do que uma mente que vive plenamente o agora. Número 6. Aceitar o pior e melhorar imediatamente. Às vezes, o que mais nos paralisa não é o que está acontecendo, mas o que tememos que possa acontecer. Imaginamos o pior e, em vez de encará-lo, resistimos, evitamos. E essa resistência cria ansiedade. Nos faz duvidar, nos faz procrastinar, nos faz viver com uma sensação constante de ameaça. Mas existe uma maneira completamente diferente de enfrentar esse medo. Aceitar não é se conformar, não é desistir. É aceitar o pior como uma possibilidade real e, a partir daí, começar a agir. Aceitar o pior não significa que você está desistindo de melhorar as coisas. Muito pelo contrário, é a forma mais poderosa de começar a mudá-las. Porque uma vez que você para de temer o pior cenário, ele não tem mais controle sobre você. É como olhar o monstro nos olhos e dizer: se você vier, estou pronto. E quando você faz isso, o monstro encolhe. Porque você parou de alimentá-lo com medo. Você deixou de viver em negação e isso te dá força. Se você está passando por uma situação difícil, uma perda, um fracasso, uma grande incerteza, e sua mente começa a se encher de medo, de suposições, de pensamentos catastróficos, pare. Respire e pergunte a si mesmo: qual é o pior que realmente pode acontecer? Escreva, se for necessário. Encare isso com honestidade. E então aceite. Diga: se isso acontecer, eu vou enfrentar. Não vai me destruir. Pode doer, pode custar, mas eu não vou desistir. Essa aceitação quebra a corrente da ansiedade, porque você não está mais lutando contra a realidade. Você está pronto para responder. E é aqui que algo poderoso acontece. Uma vez que você aceita o pior, sua mente fica livre para se concentrar no melhor que você pode fazer agora. Você não está mais gastando energia para resistir, mas para agir, para buscar soluções, para seguir em frente. Porque se você consegue encarar o pior de frente, não precisa mais fugir. Você pode se mover com intenção, com clareza, com coragem. Você não está mais preso no "e se". Você está guiado pelo "o que eu faço agora". Os estoicos praticavam esse exercício com frequência. Eles o chamavam de premeditatio malorum, imaginar com calma os piores cenários possíveis para se preparar mentalmente, não com pessimismo, mas com força. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia que devemos estar preparados para que tudo o que nos acontece esteja dentro das possibilidades humanas. Que nada deve nos surpreender ou nos assustar se já tivermos contemplado isso com serenidade. Para eles, aceitar o pior era um ato de sabedoria e autocontrole. Você também pode aplicar isso todos os dias. Diante de qualquer situação que te cause preocupação, faça este exercício estoico. Imagine o pior desfecho,
aceite sem dramatizar e depois haja imediatamente para melhorar a situação. Não fique parado na aceitação, use-a como um impulso. Porque aceitação sem ação se torna resignação, mas aceitação com ação se torna poder. Essa prática não apenas reduz a ansiedade, ela aumenta sua eficiência, te torna mais proativo, mais decidido, mais resiliente. Você não está esperando algo acontecer para reagir. Você está tomando a iniciativa. Está construindo, mesmo que haja risco de perda. Está criando direção, mesmo sem garantias de sucesso imediato. Porque você entende que a vida não se trata de controlar tudo, mas de responder com força interior, aconteça o que acontecer. E é isso que transforma a preocupação em poder. Parar de resistir ao que pode acontecer e começar a se preparar para enfrentar. Parar de imaginar cenários de derrota e começar a desenhar planos de ação. Porque mesmo que o pior aconteça, você já estará pronto. E se não acontecer, você terá vivido sem medo. Terá agido com clareza, terá ganho tempo, energia e confiança. Viver segundo essa filosofia não é fácil, mas é libertador, porque te solta da âncora do medo, porque te mostra que você não precisa de garantias externas para se sentir forte. Você só precisa de coragem interna para aceitar e vontade para melhorar. É assim que se supera o medo. É assim que a mente se transforma. É assim que se vive com poder. Número 7. A sabedoria aplicada. Saber não é suficiente. Entender a teoria, conhecer as ideias, até decorar frases poderosas, nada disso serve de muita coisa se você não aplicar nos momentos em que realmente importa. Porque a verdadeira sabedoria não está no que você é capaz de repetir, mas no que você é capaz de viver. Você pode ler sobre como controlar seus pensamentos, pode decorar a frase, não é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece, mas se quando surge um pensamento negativo, você não faz nada com esse conhecimento, então você não está usando sabedoria. Você está apenas armazenando informações. E a sabedoria que é guardada e não usada enferruja. A mente não muda pelo que você sabe, muda pelo que você faz com o que sabe. Você pode ter lido todos os livros, ouvido todos os ensinamentos, feito todos os cursos, mas se quando chega uma emoção intensa, você se deixa levar por ela, você ainda não cruzou a linha entre entender e transformar. A diferença está em uma única coisa: ação consciente. Cada vez que você aplica uma ideia que já conhece, está fortalecendo o seu domínio interior. Cada vez que no meio do caos, você escolhe responder com clareza, está treinando a sua mente. Cada vez que transforma um impulso em uma pausa, uma reclamação em gratidão, um julgamento em compreensão, está transformando o conhecimento em sabedoria aplicada. Você não precisa ter uma vida perfeita para praticar isso. Na verdade, é justamente o contrário. Trata-se de aplicar a filosofia quando você mais precisa dela. Quando você está frustrado, cansado, irritado, ansioso, é aí que as ferramentas ganham sentido. Quando surgir um pensamento negativo, não o aceite como uma verdade absoluta. Pergunte a si mesmo: isso é útil? Isso é verdade? Isso me ajuda a seguir em frente? Se a resposta for não, solte. Não lute contra o pensamento, não o alimente, não dê sua energia para ele. Apenas observe, deixe passar e escolha pensar em algo mais construtivo. Você também pode praticar o desapego. Lembre-se, você não é os seus pensamentos, eles passam pela sua mente, mas não te definem. Você pode vê-los como nuvens cruzando o céu. Algumas são escuras, outras são leves, mas nenhuma é permanente. Quando você se identifica demais com o que pensa, perde a perspectiva. Mas quando você toma distância, pode escolher melhor como agir. Esse espaço entre o pensamento e a sua reação é onde mora a liberdade. E você só desenvolve esse espaço se praticar todos os dias. O estoicismo sabia disso. Não era apenas saber o que é a virtude, mas viver de acordo com ela. Epicteto dizia: não diga que você é filósofo, seja um. Para os estoicos, o conhecimento precisava ser testado na ação, temperado no fogo da vida diária.
A autodisciplina, a reflexão, a capacidade de não se deixar levar pelas paixões, tudo isso se cultivava enfrentando os desafios com prática constante. Não se tratava de perfeição, mas de coerência, de tentar, vez após vez, responder com sabedoria, mesmo que nem sempre você consiga. Porque a transformação está justamente na tentativa. Comece pequeno. Quando você acordar e sentir aquela preguiça mental de ficar na cama, lembre da sua intenção de dominar sua mente e levante-se com firmeza. Quando alguém te criticar e você sentir o impulso de reagir, respire, observe sua emoção e escolha responder com calma. Quando sentir ansiedade por algo que ainda não aconteceu, traga sua atenção para o presente e diga: aqui e agora eu tenho o controle. E se você falhar, se deixar levar pela emoção, não se julgue, reflita e tente novamente. Porque isso também é sabedoria, aprender com cada erro e continuar tentando. Com o tempo, essa prática diária se torna um estilo de vida. Você não precisa mais pensar tanto em como aplicar os ensinamentos, porque eles já se tornaram parte de você. Sua mente fica mais clara, menos reativa, mais serena, não porque você não tenha pensamentos negativos, mas porque eles não têm mais poder sobre você. Porque você já sabe como lidar com eles, como soltá-los. E isso é liberdade. Não controlar tudo o que acontece, mas ter o domínio de si mesmo quando as coisas acontecem. Essa é a meta. Não apenas saber mais, viver melhor. Transformar o conhecimento em uma ferramenta prática, usar a filosofia como uma bússola, não como um enfeite. E ao fazer isso, você vai descobrir algo poderoso, que você tem o controle, que a sua mente pode ser sua aliada, e que cada pensamento que você transforma, cada impulso que você domina, cada reação que você escolhe soltar, está te construindo por dentro. Isso é sabedoria aplicada. Isso é viver com propósito. Número 8. Faça um plano e se organize com disciplina. A diferença entre avançar com clareza e se sentir sobrecarregado quase sempre está em uma coisa: organização. Quando você não sabe por onde começar, quando tem 1000 coisas na cabeça mas nenhuma concretizada, quando deixa tudo ao acaso acreditando que em algum momento a inspiração vai chegar, o que você obtém é confusão, estresse e perda de tempo. Não se trata de se encher de tarefas, mas de planejar o seu dia com intenção. Porque um dia bem planejado não é rígido, é libertador. Ele te dá estrutura, foco e controle. E quando você tem controle, a ansiedade diminui. Fazer um plano não significa que tudo vai acontecer exatamente como você escreveu. Significa que você tem uma direção, uma bússola, que você sabe o que é importante hoje, o que pode deixar para amanhã e o que precisa eliminar. Uma mente desorganizada pula de uma coisa para outra, se distrai, se esgota com facilidade. Mas uma mente disciplinada, uma que segue um plano claro, avança passo a passo, não importa quantos obstáculos apareçam, porque ela sabe para onde está indo, e isso muda tudo. Não basta ter boas intenções. A disciplina não nasce da motivação espontânea, mas do compromisso com aquilo que você já decidiu fazer. E para isso você precisa de estrutura. Um calendário, uma lista de tarefas, blocos de tempo bem definidos, até mesmo momentos programados para descansar e se desconectar. Tudo precisa ter o seu lugar. Não porque você seja rígido, mas porque entende que a sua energia é limitada e quanto mais ordem você tiver, melhor poderá usá-la. Uma das chaves para se organizar bem é começar o dia com clareza. Antes de deixar o mundo te engolir, sente-se consigo mesmo e pergunte: qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? Priorize. Não comece pelo mais fácil, comece pelo mais significativo. Depois distribua seu tempo com inteligência. Não preencha sua agenda de forma que você não consiga respirar. Deixe espaço para pausas, para imprevistos, para você. Porque se você não incluir seus momentos de descanso no plano, vai acabar esgotado e desmotivado. E não se esqueça de algo fundamental: um plano não é uma prisão, é um guia. Se algo não sair como você esperava, não use isso como desculpa para desistir. Adapte. Ajuste o rumo, mas continue caminhando.
Não se trata de ser perfeito, mas de ser constante. Cada dia que você se organiza, fortalece sua capacidade de decidir. E cada vez que você cumpre o que se propôs, mesmo que seja em parte, você constrói confiança em si mesmo. Do ponto de vista do estoicismo, disciplina e organização são atos de virtude. Os estoicos viam a vida como uma série de escolhas racionais. Marco Aurélio não deixava seus dias ao acaso, ele refletia, se preparava mentalmente e organizava sua energia. Para eles, viver sem intenção era desperdiçar o bem mais precioso, o tempo. E não há melhor maneira de honrar o tempo do que vivê-lo com ordem, propósito e direção. A organização, portanto, não é um luxo, é uma necessidade. Especialmente se você quer crescer, se quer avançar nas suas metas, se quer dominar sua mente. Porque uma mente desorganizada é fácil de ser manipulada pelas emoções, pelo ambiente, pelo caos. Mas uma mente disciplinada, que segue um plano bem pensado, age com clareza mesmo quando há barulho ao redor. Se você tem dificuldade para se organizar, comece pelo básico. Planeje apenas o dia seguinte. 3 prioridades. 2 intervalos. Um momento para refletir no final do dia. Faça simples, mas faça. E repita. Não espere o momento ideal chegar. Torne a ordem um hábito, até que ela se torne parte de você. E quando você perceber, não estará mais correndo atrás da produtividade. Você estará vivendo com ela. Lembre-se de que um bom plano não te limita, te liberta. Não te esgota, te foca. Não te prende, te dá direção. E com direção, você pode transformar qualquer dia em um passo firme rumo a uma vida com mais propósito, mais calma e mais controle sobre si mesmo. Porque isso é o que realmente importa, não apenas fazer mais coisas, mas fazê-las com intenção, com consciência e com disciplina. É aí que está a diferença. É aí que está o poder. Número 9. Reconstrua sua identidade com base nas suas forças, não nas suas fraquezas. A forma como você se enxerga é o primeiro filtro através do qual você experimenta tudo na sua vida. Se você se identifica constantemente com o que te falta, com os seus erros, com os seus fracassos do passado, você estará se limitando antes mesmo de começar. É como usar óculos quebrados. Cada passo que você dá está distorcido por uma imagem interior que não reflete o seu verdadeiro potencial. E o mais perigoso de tudo é que a identidade se transforma em profecia. Aquilo que você acredita ser determina o que você se permite conquistar. Reconstruir a sua identidade não é negar o que aconteceu, mas deixar de carregar isso como uma etiqueta. Se você falhou, isso não significa que você seja um fracasso. Se você cometeu erros, isso não significa que você não possa mudar. Se você já sentiu medo, insegurança, dúvidas, isso não significa que essas emoções definam quem você é. O que te define é o que você decide fazer com tudo isso. Porque todos têm feridas. Todos já caíram, mas nem todos escolhem se levantar com uma nova visão de si mesmos. Comece a se reconstruir a partir das suas forças. Faça uma lista das coisas que você já conquistou, por menores que pareçam. Lembre-se dos momentos em que você demonstrou coragem, paciência, determinação. Esses momentos são reais. Eles não são ilusões, são provas de quem você pode ser. E quando você os observa com atenção, percebe que não precisa se tornar alguém novo. Você só precisa lembrar quem você já foi na sua melhor versão e agir a partir disso. Pare de se definir pelas suas fraquezas. Você não é a soma dos seus erros. Você é a soma dos seus aprendizados. E toda vez que você escolhe se ver pelas suas capacidades, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Não se trata de fingir confiança. Trata-se de agir a partir de uma identidade interna que parece real, porque está construída sobre verdades que você mesmo já viveu. Sua força está em você, mas você precisa olhar para ela, reconhecê-la e começar a basear suas decisões nela. Imagine que a cada manhã você escolhe conscientemente lembrar das suas forças. Que você se levanta e, em vez de pensar sou fraco, sou desorganizado, sou inseguro, decide dizer tenho resiliência, tenho capacidade de foco, tenho inteligência emocional. Talvez ainda não seja perfeito,
mas é isso que você está desenvolvendo. E se você viver a partir dessa visão, suas ações começarão a se alinhar. Sua energia vai mudar. E com o tempo, você se tornará aquilo que pratica todos os dias. O estoicismo nos ensina que não somos o que nos acontece, mas o que decidimos ser diante do que nos acontece. Epicteto dizia que a chave está em não deixar que as coisas externas penetrem na sua alma. Suas fraquezas, seus erros, seus fracassos, são eventos, não definições. O verdadeiro trabalho está dentro de você, em se moldar com virtude, com constância, com força de caráter, em escolher agir com integridade, não importa o que o passado diga sobre você, porque todo dia é uma nova oportunidade de se refazer. Haja como a pessoa que você deseja ser, não como a pessoa que você teme ser. Se você quer ser disciplinado, haja com disciplina. Se você quer ser confiante, faça o que uma pessoa confiante faria. Talvez no início isso não pareça natural, mas isso não importa, porque com a repetição, a identidade se fortalece. Não é uma mudança instantânea, é um processo. Mas se você se mantiver firme e agir a partir das suas forças, esse novo eu se torna estável. E quando isso acontece, você não precisa mais forçar a confiança. Você começa a viver a partir dela. Reconstruir-se a partir da força é uma decisão que se renova todos os dias. Não é uma meta final, é uma prática. E não se trata de ignorar suas sombras, mas de não dar a elas o protagonismo. Você decide quem assume o controle, o seu eu ferido ou o seu eu corajoso. Sua versão que se esconde ou sua versão que avança. E essa decisão muda a sua história, seu presente e seu futuro. Escolha se ver como o arquiteto da sua identidade, não como a vítima do seu passado. Construa sobre o que te faz forte. Alimente o que te faz avançar. Viva a partir de quem você quer ser, e você verá como essa identidade deixa de ser uma meta distante para se tornar a sua realidade. Número 10. Evite pessoas que drenam a sua energia. Existem pessoas que, sem levantar a voz ou fazer um único gesto agressivo, conseguem apagar a sua energia. São aquelas presenças que, quando chegam, tudo fica mais pesado, mais confuso, mais denso. Não é que necessariamente desejem o seu mal, mas também não acreditam no bem. Reclamam de tudo, criticam todos, duvidam de tudo. E se você não estiver atento, esse tipo de mentalidade vai te contagiar. Porque a energia emocional é contagiosa. Se você estiver constantemente cercado de pessoas negativas, sua mente começará a se adaptar a esse nível de pensamento. Você começa a pensar pequeno, a duvidar mais, a ter medo de agir. A verdade é que ninguém vive completamente isolado. Todos somos influenciáveis, especialmente pelas pessoas que estão próximas de nós. Se você passa tempo com alguém que vê problemas em tudo, que não acredita no crescimento, que faz piadas sarcásticas sobre os seus sonhos, que encontra desculpas em vez de soluções, mais cedo ou mais tarde, essa atitude começa a influenciar o seu modo de pensar. Mesmo que você seja disciplinado, mesmo que tenha metas claras, a influência silenciosa da negatividade constante é corrosiva. Por isso, você precisa ser brutalmente honesto ao avaliar o seu ambiente. Pergunte a si mesmo como eu me sinto depois de passar tempo com essa pessoa. Ela me inspira ou me drena? Ela me impulsiona a seguir em frente ou me prende no mesmo lugar? Ela me enche de dúvidas ou me contagia com possibilidades? Porque essas respostas não são pequenas. São sinais que você precisa escutar. A energia com que você caminha todos os dias está diretamente ligada à energia que você absorve das pessoas ao seu redor. Se afastar de pessoas que drenam a sua energia não é um ato de egoísmo, é um ato de proteção mental. Não se trata de odiar, de brigar, de excluir com arrogância. Trata-se de reconhecer que a sua energia é limitada e que cada interação deixa uma marca. Estabelecer limites claros não significa ser duro, significa ser consciente. Significa que você não vai permitir que a negatividade alheia controle a sua narrativa interna. Que você não vai se adaptar à reclamação, à crítica constante, ao ceticismo disfarçado de realismo.
E uma vez que você identifica as pessoas que te enfraquecem, foque em criar um ambiente onde você possa se expandir. Cerque-se de pessoas que não apenas digam que você é capaz, mas que demonstrem com o exemplo que é possível. Pessoas que te desafiem com perguntas inteligentes, que te apoiem nos dias difíceis, que te inspirem a ser mais disciplinado, mais focado, mais corajoso. Você não precisa de uma multidão. Basta uma ou duas pessoas com energia verdadeira, com convicção, com visão. O estoicismo sempre enfatizou a importância do ambiente. Sêneca alertava que passar tempo com pessoas corrompidas em seu pensamento acabava contaminando até os mais fortes. E Marco Aurélio falava da arte de se manter firme na virtude mesmo quando os outros vivem na indiferença. Mas essa firmeza também se constrói escolhendo bem as suas influências. Porque o sábio não se isola, mas também não se mistura com qualquer um. Ele protege a sua mente como um soldado protege a sua fortaleza. Você é responsável pelo que permite entrar no seu espaço mental. Você não pode controlar os outros, mas pode controlar o acesso que dá à sua energia. Você pode continuar convivendo com pessoas difíceis com compaixão, mas com limites claros. Você não precisa se explicar. Só precisa decidir que tipo de ambiente você precisa para crescer, e então agir de acordo, sem culpa. Quando você começa a escolher relacionamentos que te fortalecem, algo muda dentro de você. Você se sente mais leve, mais criativo, mais focado. Suas decisões se tornam mais firmes, seus pensamentos mais claros. Porque você não está mais gastando energia se defendendo do que te enfraquece, mas investindo no que te impulsiona. E essa energia acumulada é o que te dá o impulso para alcançar suas metas, manter a sua disciplina e recuperar a sua clareza. Lembre-se sempre disso, o seu ambiente não te define, mas te condiciona. E se você tem o poder de escolher com quem caminha, também tem o poder de decidir para onde está indo. Então cuide da sua energia como cuida da sua saúde. Cerque-se de pessoas que te elevem. E faça da sua vida um espaço onde a inspiração seja a regra e não a exceção. Porque quando o seu ambiente melhora, você melhora. E quando você melhora, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Número 11. A importância de dar o seu melhor em qualquer situação. Existem momentos em que tudo parece estar contra você. Você está em um trabalho que não gosta, vivendo uma situação pessoal difícil, enfrentando desafios que você não escolheu. E no meio de tudo isso, é muito fácil cair na reclamação, na resignação, no pensamento de para que me esforçar se nada muda. Mas é exatamente aí que o caráter é testado. Porque dar o seu melhor quando tudo está a seu favor é fácil. Mas fazer isso quando as coisas estão difíceis, quando ninguém te aplaude, quando ninguém percebe, é isso que te transforma por dentro e por fora. Quando você decide agir com excelência, mesmo nas menores coisas, está enviando uma mensagem muito clara que o seu valor não depende das circunstâncias, mas da sua decisão. Se você está em um emprego que não gosta, não perca tempo pensando no quanto odeia estar lá. Pense em como pode fazer a sua parte com integridade. Chegue cedo, cumpra suas responsabilidades, seja gentil mesmo que o ambiente não seja. Faça isso por você. Porque cada ação feita com excelência, mesmo que pareça invisível, constrói um caráter forte, uma mentalidade disciplinada, uma energia que te diferencia dos demais. A maioria das pessoas quer resultados sem compromisso. Esperam se sentir motivadas para então agir. Mas é justamente o contrário. É quando você age com disciplina, mesmo sem vontade, que você se torna imparável. Não se trata de amar cada tarefa. Trata-se de amar a pessoa em que você se transforma quando faz a sua parte com honra. O que você faz hoje, mesmo sem reconhecimento, amanhã se reflete em oportunidades inesperadas. Porque o que você entrega, mesmo que o mundo não veja, o universo registra. Dê o seu melhor mesmo que ninguém esteja olhando. Porque no fim das contas, o maior testemunho do seu esforço é você mesmo. E isso muda a sua relação consigo. Você começa a se ver como alguém confiável, constante e comprometido. Essa identidade é o que abre portas. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas com o tempo,
São as pessoas disciplinadas, consistentes e responsáveis que constroem caminhos sólidos, não por sorte, mas por mérito. O estoicismo ensina que não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar como agimos dentro delas. Epicteto dizia com clareza: faça o que te cabe, da melhor forma possível, e aceite o que você não pode mudar. Esse é o núcleo desse ensinamento. O seu trabalho, o seu esforço, a sua atitude, isso está sob o seu controle. O resto, não. Então foque no que depende de você e faça bem feito. Faça com força, com dignidade, com foco. Porque toda vez que você faz isso, você se fortalece mentalmente. Não desista antes de ter dado tudo de si. Se você vai mudar de caminho, que não seja por fuga, mas por escolha. Não abandone uma situação porque está frustrado. Melhore sua atitude, eleve seu esforço e então, a partir desse lugar de poder, decida se é hora de seguir em frente. Assim você não repete o padrão de desistir sempre que algo incomoda. Assim você cresce, porque ninguém evolui na zona de conforto. A transformação acontece quando você escolhe dar o seu melhor, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando parece que não vale a pena. E algo mágico acontece quando você trabalha dessa forma. Sua energia muda, o ambiente sente, seus resultados melhoram. Você se torna uma pessoa que inspira confiança, que irradia determinação, e isso te torna magnético. As oportunidades nem sempre aparecem para quem tem mais talento, mas para quem tem mais compromisso. E esse compromisso é construído no silêncio, no esforço que ninguém vê, na decisão diária de não desistir. Não espere pelas condições ideais. Use o que você tem, onde você está, com o que você sabe. E faça com excelência. Porque quando você dá o seu melhor, independentemente do que está acontecendo ao redor, o resultado sempre é transformação. E essa transformação, cedo ou tarde, se traduz em novas possibilidades, novas portas, novos caminhos. Não por sorte, mas porque você mereceu. Porque você nunca parou de plantar, mesmo quando o solo parecia duro. Porque você escolheu viver com propósito, mesmo nos dias difíceis. E essa atitude, é o que define uma vida poderosa. Número 12. O método Abra para gerenciar pensamentos negativos. Os pensamentos negativos aparecem sem avisar. Às vezes chegam como sussurros sutis, outras vezes como gritos que abalam toda a sua estabilidade. Dizem que você não consegue, que você não é suficiente, que você vai fracassar. E se você não fizer nada, se apenas deixar esses pensamentos agirem como se fossem verdades, eles acabam moldando o seu estado emocional e o seu comportamento. Mas você não precisa lutar contra eles. Existe uma maneira muito mais inteligente e eficaz de gerenciá-los: o método Abra. Abra é um processo de 4 etapas que te ajuda a responder aos pensamentos negativos sem ficar preso neles. A primeira etapa é acknowledge, reconhecer. Não fuja do pensamento. Não o negue, apenas observe. Estou tendo o pensamento de que não sou capaz. Só isso. Não transforme em drama, nem em uma verdade absoluta. Apenas reconheça o que ele é, um pensamento. E pensamentos não são fatos. São eventos mentais, não realidades imutáveis. Depois vem breathe, respirar. Em vez de deixar o pensamento ativar o seu sistema nervoso, pare e faça uma respiração profunda. Inspire pelo nariz, sinta o ar entrando. Expire lentamente. Faça isso novamente. O simples ato de respirar de forma consciente envia um sinal de calma para o seu cérebro. Interrompe a reação automática. É um lembrete físico de que quem está no comando é você, não o pensamento. E quando você respira com intenção, você volta ao presente, onde o medo não pode te dominar. A terceira etapa é release, liberar. Enquanto você expira, solte a tensão acumulada. Visualize o pensamento negativo saindo junto com o seu ar. Não o reprima nem o empurre com força. Apenas deixe-o ir suavemente. Diga à sua mente: obrigado por aparecer, mas eu não preciso mais de você. Você pode imaginar que o pensamento é uma nuvem flutuando para longe ou uma folha sendo levada por um rio.
O ponto é soltar, não segurar. Porque quanto mais você segura esse pensamento, mais poder você dá a ele. Mas quando você o deixa ir, você recupera o seu espaço mental. E finalmente, alinhar. Aqui você escolhe conscientemente um novo foco. Não se trata de fingir que tudo está perfeito, mas de escolher um pensamento que te fortaleça. Você pode usar afirmações como estou em processo de aprendizado, tenho as ferramentas para lidar com isso, ou simplesmente estou presente e tenho o controle. Você não precisa que o novo pensamento seja grandioso. Só precisa que ele seja mais útil do que o anterior. E quando você o repete com convicção, começa a construir uma narrativa interna diferente. Esse processo parece simples, mas é profundamente transformador. Porque em vez de reagir no automático, você escolhe responder com consciência. Em vez de deixar um pensamento negativo crescer sem controle, você o reconhece, respira solta e se alinha com algo melhor. É um treino, uma prática. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Do ponto de vista estoico, essa técnica faz todo sentido. Os estoicos ensinavam que não devemos nos identificar com tudo o que pensamos ou sentimos. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O método Abra honra essa ideia. Você não luta contra o que sente. Você apenas observa, atravessa com consciência e escolhe outro caminho. Isso é autocontrole. Isso é domínio interior. Pratique isso todos os dias. Não apenas quando estiver sobrecarregado, mas como parte da sua rotina mental. Comece por situações pequenas, um comentário que te incomodou, uma insegurança que aparece quando você se olha no espelho, uma dúvida antes de agir. Use o Abra. Reconheça, respire e libere, alinha, e você verá como esses pensamentos perdem força. Eles não te dominam mais, eles não te paralisam mais, porque você aprendeu a estar presente. Você aprendeu a direcionar a sua atenção, e para onde vai a sua atenção, vai a sua vida. Cada vez que você aplica esse método, você fortalece a sua mente. E uma mente forte não é aquela que não tem pensamentos negativos, mas aquela que sabe como lidar com eles quando eles chegam. Não os nega, não os teme. Ela os observa, respira, transforma. É assim que se constrói a verdadeira liberdade interior. É assim que se cultiva a resiliência. É assim que se treina uma mente estoica em ação. Número 13. Adiar as preocupações. A mente, quando não é treinada, tem o hábito de interromper cada momento com uma nova preocupação. Você está trabalhando e aparece o pensamento: e se eu não conseguir terminar isso? Você está descansando e a ideia de que algo vai dar errado amanhã invade a sua mente. Você está em uma conversa e sua mente foge para o futuro, para um problema que ainda nem chegou, mas já está roubando a sua paz. Viver assim é como carregar um ruído constante dentro da cabeça. E esse ruído te desgasta, te desconcentra, te desconecta. Mas existe uma estratégia simples e eficaz que pode te ajudar a recuperar o controle. Adiar as preocupações. Não se trata de ignorá-las ou reprimi-las. Trata-se de escolher quando você vai dar atenção a elas. Porque a preocupação não precisa ser um hóspede permanente na sua mente. Ela pode ter uma hora marcada para visitar. Um momento do dia em que, se você quiser, pode pensar em tudo o que te incomoda, sem filtro. Isso se chama tempo da preocupação. Um espaço breve, intencional, em que você se permite sentir, refletir, anotar se for necessário. Mas fora desse tempo, a regra é clara: não se preocupa com nada. Funciona assim: cada vez que uma preocupação surgir durante o dia, em vez de mergulhar nela, você diz para si mesmo: vou pensar nisso mais tarde, no meu tempo de preocupação. E solta. Não é repressão, é gestão. Porque você está reconhecendo que esse pensamento existe, mas decide quando vai dar atenção a ele. Isso te devolve o controle. E a mente, ao saber que existe um momento reservado para se preocupar, se acalma. Ela não precisa soar o alarme o tempo todo. Ela aprende que você está no comando. Quando chega o momento que você programou,
Talvez 15 minutos no final do dia ou um espaço breve antes de dormir, você se senta consigo mesmo e deixa fluir todas as ideias. Você pode escrevê-las, pode falar em voz alta, pode simplesmente observá-las sem reagir. Muitas vezes, aquilo que durante o dia parecia uma grande ameaça, nesse momento soa fraco, quase ridículo. Porque agora você não está vendo pela lente da urgência, mas com distanciamento. E esse distanciamento te permite pensar melhor, decidir com mais clareza e muitas vezes perceber que não há nada real a temer. O efeito acumulado desse hábito é incrível. Você começa a ter mais espaço mental, mais foco, mais leveza. Você para de viver preso no futuro e começa a habitar realmente o presente. Sua produtividade melhora, seu ânimo cresce, seus relacionamentos se tornam mais profundos porque você está mais presente. Tudo isso porque você aprendeu a dizer para sua mente: agora não. Porque nem todo pensamento merece sua atenção imediata. E nem toda emoção precisa ser processada no mesmo instante em que aparece. O estoicismo apoia profundamente essa prática. Os estoicos ensinavam que uma mente disciplinada é aquela que decide em que focar e quando fazer isso. Sêneca dizia que sofremos mais pela nossa imaginação do que pela realidade. E muitas vezes, nossas preocupações nem sequer estão baseadas em fatos concretos, mas em cenários hipotéticos. Adiar essas preocupações não é fuga, é clareza. É se permitir viver o agora com mais leveza, sabendo que se algo realmente precisar da sua atenção, você vai lidar com isso no momento certo. Além disso, ao separar suas preocupações do restante do dia, você começa a notar padrões. Você percebe que muitas delas se repetem, não evoluem e só continuam existindo porque você as revisita o tempo todo. Quando você reúne todas em um único espaço, elas perdem força, porque você vê que são apenas pensamentos, não são realidades, não são ameaças, são apenas projeções. E isso muda tudo. Comece hoje. Decida um horário breve para se preocupar. Pode ser antes de dormir ou logo após o jantar. Quando uma preocupação te interromper fora desse horário, não lute com ela. Apenas diga: agora não. Te vejo mais tarde. Escreva se quiser para lembrar depois. Mas volte para o presente. Volte para a sua tarefa, para a sua conversa, para a sua respiração. E você verá como, pouco a pouco, sua mente para de correr para o futuro e começa a descansar no agora. Porque você aprendeu a dar ordem aos seus pensamentos. Porque você decidiu que a sua paz não está mais em negociação. Número 14. Exercitar o perdão a si mesmo. Todos cometemos erros. Decisões que hoje não tomaríamos. Palavras que dissemos sem pensar. Ações impulsivas que acabaram nos ferindo ou ferindo outras pessoas. E o mais difícil nem sempre é o erro em si, mas a forma como nos tratamos depois. Ficamos repetindo, uma e outra vez, o que fizemos de errado, nos julgamos com dureza, nos tratamos com crueldade, nos tornamos nossos próprios carrascos. E esse castigo mental não nos torna melhores, apenas nos prende ao passado. Se você realmente quer seguir em frente, precisa aprender a se perdoar. O perdão a si mesmo não é justificar os erros, nem fingir que o que aconteceu foi certo. É olhar para si com humanidade. É reconhecer que você fez o que pôde com a consciência, a maturidade e as ferramentas que tinha naquele momento. É separar o que você fez daquilo que você é. Porque uma decisão errada não te transforma em uma pessoa ruim. E se castigar eternamente pelo que fez apenas aprofunda a dor, sem te dar a chance de reparar, de crescer, de evoluir. A ciência confirma, o perdão interno está diretamente ligado a uma melhor saúde mental. Pessoas que praticam a autocompaixão e se permitem curar dos próprios erros têm menos ansiedade, menos depressão e maior resiliência emocional. Porque em vez de afundarem na culpa, focam em aprender. Em vez de ficarem presas na vergonha, dão um passo à frente com humildade. Essa mudança de foco, da crítica para a compreensão, transforma completamente a relação que você tem consigo mesmo.
O primeiro passo é aprender a observar o erro sem transformá-lo na sua identidade. Não diga eu sou um fracasso, diga eu cometi um erro. Troque o julgamento pela análise. Pergunte a si mesmo, qual era a minha intenção por trás dessa ação? O que eu precisava e não soube expressar? O que eu posso aprender com isso para não repetir? Esse tipo de pergunta não apenas acalma, como também traz luz, porque não busca castigo, busca clareza. E a clareza é o que realmente cura. Quando sentir que a autocrítica está te dominando, respire. Coloque a mão sobre o coração e repita uma frase de autocompaixão. Algo tão simples quanto: estou aprendendo, eu me permito crescer com isso. E sim, no começo pode parecer estranho, desconfortável, até falso. Mas não é. É um ato de amor próprio. É um lembrete de que você é um ser humano em construção, não um produto acabado. E que crescer envolve errar, refletir e tentar novamente. Sob a ótica do estoicismo, o erro não é algo que deve nos destruir, mas nos ensinar. Marco Aurélio dizia que, ao enfrentar uma dificuldade, você deve vê-la como uma oportunidade para exercitar uma virtude. Se você falhou, ali está a sua chance de praticar a humildade, a responsabilidade, a temperança. Os estoicos não eram complacentes com a mediocridade, mas também não ficavam presos na culpa. O foco deles era prático: reconhecer, corrigir, melhorar e seguir em frente. Porque seguir em frente também é uma forma de honrar o que você aprendeu. Você não pode mudar o passado, mas pode usá-lo para garantir que o futuro não seja uma repetição do mesmo erro. E isso só é possível se você parar de se punir mentalmente e começar a se tratar como trataria alguém que você realmente ama. Você diria a essa pessoa que ela é inútil, repetiria todos os dias o que ela fez de errado. Você ofereceria apoio, orientação e incentivo para que ela fizesse melhor. Faça o mesmo por você. Cada vez que você escolhe se perdoar, você libera espaço mental. Você solta um peso que não precisa continuar carregando. Você dá um passo em direção a uma versão mais sábia, mais forte e mais consciente de si mesmo. Porque não há crescimento sem compaixão. E não há superação verdadeira sem perdão. Se perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. É olhar para trás sem sentir que isso define o seu valor. É usar a sua história como impulso, não como âncora. E quando você faz isso, você não apenas se sente mais livre, mas se torna mais presente, mais focado, mais sereno. Porque o perdão te traz de volta para o momento presente. E é nesse presente, livre de punições, que você realmente pode começar a se reconstruir. É aí que começa a sua verdadeira transformação. Número 15. A felicidade é uma escolha, não uma consequência externa. A maioria das pessoas passa a vida esperando que algo externo aconteça para finalmente se sentir feliz. Vou ser feliz quando conseguir aquele emprego, quando tiver mais dinheiro, quando encontrar alguém que me entenda. E enquanto isso, vivem adiando a paz, a alegria, o equilíbrio. Mas há uma verdade desconfortável que muitos não querem aceitar: a felicidade não vem de fora. A felicidade é uma escolha, uma decisão interna que não depende do que acontece, mas de como você escolhe interpretar o que acontece. Sim, é claro que as circunstâncias influenciam. Não se trata de negar a realidade nem de fingir que tudo é perfeito. Trata-se de entender que, mesmo no meio do caos, você pode escolher como vai responder. Você pode permitir que as circunstâncias te definam, ou pode decidir que a sua atitude será mais forte do que qualquer coisa que aconteça ao seu redor. E quando você faz isso, quando escolhe conscientemente focar no que você tem, no que você pode fazer, no que depende de você, começa a descobrir uma forma de felicidade que não precisa de condições perfeitas para existir. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia positiva mostram que as pessoas que praticam a gratidão, a atenção plena e a aceitação desenvolvem uma sensação de bem-estar mais duradoura do que aquelas que vivem correndo atrás de conquistas externas. Porque o que está fora muda, mas a sua atitude pode ser treinada. Você pode cultivar uma mente que se concentra no que tem e não no que falta. Uma mente que aprecia o simples. Uma mente que não reage automaticamente a tudo, mas que responde com consciência.
Todas as manhãs, você tem duas escolhas: começar o dia reclamando ou agradecendo, com expectativa ou com aceitação. E essa escolha define toda a sua experiência. Você pode ter uma lista infinita de motivos para se sentir irritado, frustrado, decepcionado, mas também pode encontrar motivos, mesmo que pequenos, para sorrir, agradecer, se sentir vivo. Não é mágica, é treino mental. É praticar essa mudança de foco todos os dias, até que ela se torne a sua nova forma de ver a vida. Quando você entende isso, não precisa mais que tudo esteja perfeito para estar bem. Porque você percebe que a felicidade não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. E isso te torna livre. Livre das condições externas. Livre da aprovação dos outros. Livre do futuro incerto. Porque você sabe que aconteça o que acontecer, pode escolher uma atitude que te sustenta. E isso é mais poderoso do que qualquer circunstância favorável. O estoicismo ensinava isso com firmeza. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele não disse dos seus resultados, nem das suas posses. Ele disse pensamentos, porque é aí que tudo começa. Se os seus pensamentos são de aceitação, de gratidão, de responsabilidade, então a sua experiência será de equilíbrio. Mas se eles são de reclamação, de comparação, de resistência, a sua vida será uma luta constante, mesmo que tudo lá fora pareça estar bem. Pratique essa escolha no dia a dia. Quando algo te incomodar, faça uma pausa e diga: eu posso escolher como responder. Quando algo não sair como você esperava, pergunte: o que posso aprender com isso? Quando sentir que nada é suficiente, respire e agradeça pelo básico, pelo seu corpo, por mais um dia, pelas pessoas que estão com você. Não subestime o poder desses gestos simples, porque são esses momentos de decisão interna que moldam o seu bem-estar verdadeiro. Não espere tudo estar no lugar para se permitir sentir bem. Não coloque a sua felicidade nas mãos do tempo, de outras pessoas ou de metas futuras. Pegue ela hoje. Reivindique-a como uma decisão que pertence a você. E sim, haverá dias difíceis. Mas mesmo nesses dias, você pode encontrar um canto de calma, uma faísca de gratidão, uma escolha consciente de não se deixar levar pela escuridão. Quando você escolhe ser feliz de dentro para fora, tudo muda. Sua energia muda, seus relacionamentos mudam, seu foco muda. E o mais importante, você descobre que não precisa controlar o mundo para se sentir em paz, porque você aprendeu a controlar o que realmente importa, a sua atitude. Essa é a felicidade que ninguém pode tirar de você. Essa é a força interior que te sustenta, mesmo quando tudo o resto falha. E isso sim é liberdade. Se você chegou até o final deste vídeo, já deu um passo que muitos não têm coragem de dar: encarar a sua mente e tomar o controle. Isso já diz muito sobre você. Agora, fortaleça esse compromisso escrevendo nos comentários: hoje começo a construir uma nova mentalidade. Eu sou estoico. Não é apenas uma mensagem, é uma afirmação poderosa que sela a sua decisão de mudar. Se você escreve, você sente. E se você sente, você vive. Declare isso, grave isso no seu subconsciente e continue essa jornada com firmeza. A sua transformação já começou.